Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que me acompanha aí espalhado pelo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Meus amigos, hoje dia 29 de setembro de 2019, a gente vem gravar o pós-jogo, onde o Vasco perdeu de 1-0 para a equipe do Corinthians. Partida esta referente à terceira rodada do retorno, onde o Vasco deixou muito a desejar. Eu vou tentar explicar aqui o que aconteceu. Ao meu ver, o Vasco perdeu esta partida no setor de meio campo. O Vasco esbarra muito nas suas deficiências técnicas. O Vasco entrou na partida de hoje com meio campo: Bruno Gomes, um menino de 18 anos, Raul, um jogador esforçado, mas que só atuou no Ceará, embora esteja fazendo uma boa campanha neste campeonato brasileiro, e o Marcos Júnior, que é um jogador oriundo do Bangu. Faltou experiência nesse meio-campo do Vasco da Gama hoje. A gente não pode jogar com uma equipe grande como o Corinthians em Itaquera com meio campo assim. O Corinthians, no seu meio campo, jogou com Ralf, um jogador experimentado, Ramiro e Sornosa. Por mais que a gente questione o Ramiro e o Sornosa, o técnico Carille, quando ele olha para o banco de reservas, ele conseguiu substituir, no intervalo do primeiro tempo, o Ramiro pelo Jadson, o Sornosa pelo Matheus Vital. O Corinthians tem uma equipe muito mais avantajada em termos de opção no meio-campo do que o Vasco da Gama. O técnico Vanderlei Luxemburgo, por sua vez, quando ele olha para o banco de reservas e ele tem que modificar a equipe, no lugar do Raul, ele coloca o Marrone, que não vem jogando bem, e no lugar do Marcos Júnior, acredite se quiser, o Vanderlei Luxemburgo ressuscitou o Marquinhos. Eu gostaria de entender qual é o tipo de critério do Vanderlei Luxemburgo para além de optar por um meio-campo inexperiente. Quando eu falo inexperiente, eu estou falando de jogadores rodados. Eu não estou falando aqui só do Bruno Gomes. Eu estou falando de jogadores mais experimentados. Ainda há a falta de critério na opção em colocar o Marquinhos, porque nessa altura do campeonato nada justifica o Marquinhos no meio-campo do Vasco da Gama. O Vasco fez um primeiro tempo horroroso, mas muito abaixo da média. A parte física do Vasco muito aquém, muito mesmo. Vamos lembrar aqui que o Corinthians jogou no meio de semana, foi a Quito, enfrentou uma altitude de 2.850 metros, superou o cansaço e fez um primeiro tempo de igual para igual com o Vasco. Eu esperava que o Vasco fosse mais agressivo.
O jogo do Vasco totalmente previsível pelas laterais do campo, ora tendo Thales Magno como válvula de escape, que é o único que tenta alguma coisa, ora com Rossi pela direita, o Rossi que está deixando a desejar, mas o Vasco no primeiro tempo foi literalmente nulo. Eu anotei aqui, o Vasco teve 2 chances no primeiro tempo, aos 16 minutos, que o Danilo Barcelos cruza uma bola para o Ribamar e o Ribamar isola a bola, e aos 37 minutos, onde o Ribamar ele se aproveita de uma falha do zagueiro Manuel, que furou a bola, ele é apertado pelo Gil e isola a bola. E vamos combinar aqui, apesar do Ribamar ter feito o gol do Vasco da Gama contra a equipe da Chapecoense, o Ribamar não é jogador para o Vasco da Gama. Só no primeiro tempo ele ficou em 4 oportunidades em impedimento. Isso é falta de atenção, erro de posicionamento. O Vasco não saiu do primeiro tempo perdendo, porque a equipe do Corinthians também foi uma lástima no primeiro tempo. O Corinthians teve um gol anulado aos 9 minutos do primeiro tempo, uma falha do Fernando Miguel. Realmente houve falta, mas é inadmissível um goleiro profissional sair daquela forma na bola. Erro gritante do Fernando Miguel. O árbitro anulou o gol porque viu falta do Manuel no goleiro do Vasco. Realmente houve a falta, mas uma falha grotesca do Fernando Miguel. Depois ele até fez algumas defesas boas, mas falhou. E outra coisa, o VAR levar 5 minutos para poder tomar uma decisão de uma falta clara. Não dá. A gente vai para o segundo tempo. O técnico Carille, bom técnico, vendo que a equipe dele estava batendo cabeça no meio campo, ele faz uma substituição. Ele coloca o Jadson, que é um homem de toque de bola, e tira o Ramiro, tirou um volante. O Vasco volta melhor, é verdade. Logo aos 5 minutos o Vasco tem um gol anulado. Ao meu ver, foi bem anulado esse gol, porque realmente o Erle estava à frente. O Vasco não pode nem reclamar da arbitragem neste jogo, porque o Castan merecia ter sido expulso nesse jogo. Fez 2 faltas grotescas. E seu Castan, você não é o Ricardo Rocha nem o Mauro Galvão. Vamos abaixar essa bola aí, porque tem falado muito e você não joga essa bola toda também. É bom jogador, mas não é esse craque que você acha que você é. O Vasco, aos 12 minutos, teria outra chance. O goleiro Cássio sai muito mal do gol. O Rossi, totalmente horroroso nessa partida hoje, finaliza mal. Perdeu uma boa chance. O técnico Carille, vendo que o time não tinha encorpado com a entrada do Jadson, ele faz outra substituição, coloca o Matheus Vital aos 13 minutos e tira o Sornosa. Aos 13 minutos acontece o gol do Corinthians. O Bocelli, bom atacante, faz uma jogada ali de pivô, vende a defesa do Vasco totalmente, toca para trás e o Ralf faz um gol. Bate no canto direito, sem chances para o Fernando Miguel. E o Vasco foi fazer a primeira substituição. O Vanderlei Luxemburgo foi mexer no time.
aos 25 minutos, quando ele tira o Rossi para colocar o Cleiton. Ele aproveitou, colocou o Marquinhos no lugar do Marco Júnior. Ninguém entendeu essa substituição do Vanderlei Luxemburgo ao colocar o Marquinhos. Depois, aos 29 minutos, desesperado, o Vanderlei Luxemburgo tira o melhor jogador do meio-campo do Vasco, que era o Raul. Tirou o Raul para poder colocar o Marrone. E o Marrone também não disse ao que veio nesta partida aí. Não disse. O Vasco ainda quase que fez um gol com o Cleiton, né? O goleiro Cássio fez uma boa defesa. O Vasco teve um lance de VAR aos 57 minutos. O jogo ficou parado para poder ver se era um pênalti a favor do Vasco. E houve um gol do Jadson aí, que foi bem anulado porque o Matheus Vital estava em impedimento. Então, meus amigos, o técnico Vanderlei Luxemburgo tomou decisões muito erradas para essa partida, mas a gente faz uma meia-culpa. O elenco do Vasco é fraco. E não adianta fazer caça às bruxas, não adianta chamar o técnico Vanderlei de burro, porque se fosse qualquer técnico, no lugar do Luxemburgo, tendo que administrar as coisas que acontecem nos bastidores do Vasco, o Vasco estaria na zona de rebaixamento, fazendo papelão, como o Cruzeiro está fazendo, como o Fluminense está fazendo. Jogos fora de casa, o Vasco vive de bola parada, como é também aqui em São Januário. Nosso gol contra o Atlético Paranaense saiu num lance de bola parada, meus amigos. Então, técnico Vanderlei Luxemburgo tentando, mas o elenco é literalmente escasso. Se há culpado nessa situação, são aqueles que não tiveram planejamento e que administram o Vasco mal e que montaram um elenco ruim. Nos resta até dezembro ter fé que esses dois reforços aí, o Guarim e o Felipe Ferreira, vão dar conta do recado para que o Vasco saia dessa situação aí, ou que pelo menos melhore, né? A gente somar 45 pontos logo para poder ficar livre da zona de rebaixamento. Meus amigos, saudações vascaínas a todos. Esse foi o pós-jogo. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas a gente tentou destrinchar tudo aí para vocês. Vasco neles. Valeu!